Seja bem-vindo a mais um Sala de Entrevistas. Hoje a nossa convidada é Bruna Coterno. Ela que é cirurgiã dentista aqui em Pato Branco. Bruna, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter vindo até os nossos estúdios. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sinara. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui com você hoje. Bruna, então conte-nos um pouquinho a tua história. Como que você se interessou assim pela área de odonto? Então, eu vivo a odontologia praticamente a minha vida inteira, porque meu pai é cirurgião dentista, né? Então, quando eu era mais jovem, né, eu sempre me interessei pela área da saúde, né? E estava tendenciosa entre medicina, odontologia. Acabei iniciando na odontologia, na faculdade, fiz faculdade na Universidade Estadual de Ponta Grossa, me formei em 2014. Ela é muito, a Faculdade de Ponta Grossa, aqui para o Paraná, né? Ela tem um renome. Sim, ela é uma faculdade bem falada. Meu pai se formou lá também. Se formou lá também, né? Uhum. Então, ela é uma faculdade bem antiga, né? No estado, assim, no país também. E, na época, ela era uma das melhores, hoje em dia também, né? Mas, na época, ela era a terceira melhor universidade de odontologia do país, né? Então, aí acabei me formando e já indo trabalhando na área. E hoje você trabalha com quais tipos de procedimentos? Então, eu sou formada em odontologia e sou pós-graduada em prótese dental e estética. E também sou especialista em ortodontia e também sou aperfeiçoada em harmonização facial, né? Então, eu trabalho bastante com a questão de prótese, lentes de contato, facetas. Também trabalho bastante com ortodontia e com a harmonização facial. São essas 3 linhas assim que eu mais atuo hoje em dia. Bastante, né? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre lentes de contato e facetas, né? Qual que é a diferença de lentes de contatos e facetas? Então, a lente de contato e a faceta é muito confundida, né? Hoje em dia, né? A maior diferença entre elas é a espessura, né? Então, lentes de contato são mais finas, né? E as facetas são mais espessas, né? Então, diferencia nisso, né? Lentes de contato, mais ou menos 0,3, 0,4 milímetros, é muito pouquinho. Né? A faceta é um pouco mais espessa, um pouco acima disso. Ela não muda o material? Muda. Então, a gente pode ter facetas em resina ou facetas em porcelana, né? A lente de contato também, né? Mas, geralmente, é mais falado, né? A faceta de porcelana ou a faceta de resina, né? Então, modifica mesmo o material e a espessura. Bruna, e qual o procedimento que é aquele que desgasta o dente, que chamam até aquele dente de tubarão, né? Que dizem, Sim. né? E não tem volta, né? Não. Tudo que a gente desgasta não tem como retornar, né? A gente não pode voltar como era antes. Então, a faceta, como ela é mais espessa, geralmente tem mais o desgaste. Que né? essa é feita com porcelana? Isso, pode ser com porcelana como pode ser com resina, né? Mas se a gente vai desgastar mais o dente para fazer um preparo, é mais a porcelana, né? Às vezes a gente faz desgastes também para fazer resina, mas assim, é mais para remover alguma restauração antiga, para alguma infiltração, para daí colocar um novo material. Até porque a porcelana dura mais, né? Sim, ela é bem mais durável, né? Ela tem maior dureza, né? Por isso também ela é mais durável. Ela também não mancha como a resina, né? A resina é um material mais poroso, então por isso ela tem maior chance de manchamento, né? E a porcelana já não, ela é um material mais duro, mais compacto, como eu posso dizer, né? Então ele é um material que não vai manchar, não vai desgastar, ele pode quebrar, né? Assim como a resina, mas a resina, ela acaba quebrando muito mais do que a própria porcelana, né? A porcelana dura muito mais que a resina. Então, esses dentes que a gente vê por aí de artistas famosos ou por aí, que chama até aqueles dentes meio azulejo, parece, né? Um plex, né? Com um plex branco, Isso. é uma porcelana. Provavelmente sim. Geralmente sim. Hoje em dia, a maioria dos famosos hoje em dia tá com aqueles dentes bem brancos, né? Que acaba não sendo bonito, né? Vai muito do gosto da pessoa, né? Mas acaba não sendo natural, né? Acaba fugindo da naturalidade. Então, acaba não sendo um dente, para mim, né?
muitas pessoas algo não natural, algo que não é bonito, né? Mas muita gente acha lindo e gosta daquele dente branco. Porque a gente vê pessoas assim com 18 anos desgastando o dente e que fica um dente mínimo, né? Sim. Para colocar de porcelana, né? Isso. Se chama prótese? Uma prótese, uma faceta. Uma faceta de porcelana. E isso daí você vai ter que usar para a vida inteira, né? Sim, então por isso tem que ser feito com muita cautela, né? Às vezes iniciar uma faceta, por exemplo, num paciente assim tão jovem, às vezes não é interessante, porque por mais que seja um material muito durável, não vai durar para sempre, assim como o dente não dura para sempre, né? Então a gente não pode ter essa ilusão de que, eu vou fazer uma porcelana, vai durar a minha vida inteira. Não vai, né? Teu dente não dura, então por que teria que durar, né? Um material como algo que não é natural, né? Então, tem que ter muita cautela, tem que ser muito bem indicado, né? Se a pessoa realmente necessita, né? Vai fazer bem para ela, é o melhor a ser feito, aí a gente usa, né? Senão, tem que ser bem indicado. Que fazem mais por estética mesmo, né? Isso, bastante estética. E quanto tempo dura? A porcelana, olha, tem estudos que comprovam que até 20 anos, 30 anos, né? Ela dura. Né, dura bastante. A resina sendo bem feita e tem que fazer manutenção também, né? Não dá para fazer a faceta, principalmente de resina, e sumir do consultório, né? Então, porque ela vai manchar, ela vai quebrar algum cantinho, então ela vai infiltrar. Então, tem que estar sempre fazendo as manutenções periódicas para que ela tenha maior durabilidade, né? E eu posso fazer só num dente, eu não preciso fazer em todos? Pode ser em um só. Por exemplo, eu quebrei um dente, eu posso fazer apenas um dente? Isso, E acontece muito, né? Aqueles dentes, quando o dente é mais curto também, você quer deixar ele um pouquinho mais comprido, né? Porque ele parece dente infantil, né? Isso, às vezes pessoas também mais velhas, que têm desgastes, né? Como um todo, por exemplo, né? Que tem bruxismo, ou tem que fazer uma reabilitação geral, né? Nos dentes, para aumentar um pouquinho essa proporção, né? A gente usa bastante a porcelana, geralmente, nesses casos, porque é uma reabilitação geral. Então, como ela é um material mais durável, ela é mais duradoura, né? Ela vai ter mais sucesso. E também a gente utiliza as indicações dela, né? Também é para, por exemplo, pessoas que têm dentes curtos ou têm dentes pequenos, espaços entre eles, né? Ou que tem o dente está com muitas restaurações antigas, né? Muito manchamento, para deixar o dente mais harmônico. Porque às vezes ela pode vir até substituir um próprio aparelho ortodôntico, né? Às vezes tem uma simples falha, né? Isso. Que você vem com a resina e pode substituir um tratamento com aparelho por anos, né? Isso, às vezes sim, né? Às vezes a gente consegue minimizar, né? Esse dente tortinho ali, né? Que está um pouco girado, ou um pouco inclinado, né? Tendo pequenos desgastes, né? Não dá para exagerar, mas a gente consegue melhorar. E você pode escolher a cor dela? Sim. A gente tem N cores, assim. Então, a gente consegue, por exemplo, um paciente que quer clarear, né? Fazer uma faceta em porcelana. Né? Isso. Aí faz um clareamento, né? Previamente a esse tratamento reabilitador. E aí depois a gente consegue escolher a cor conforme fica a cor do dente, né? Se for uma reabilitação geral, né? Envolvendo todos os dentes do paciente, ou pelo menos todos os que aparecem no sorriso, a gente pode clarear, usar uma tonalidade mais clara para ficar, né? Todos os dentes iguais. E depois que uma pessoa só faz um procedimento desse, ela pode ter uma vida normal de tomar café, tomar refrigerantes com corante, fumar, ou tem que ter mais precaução? Na verdade, ela pode, né? Mas tem que ter a noção de que se for com uma resina, ela é mais porosa? Isso, ela mancha. A porcelana não mancha. Nunca vai ter mancha. Ela não mancha. Mas a resina vai. Então, tem que ter a cautela, né? De não exagerar ou fazer as manutenções, né? Porque daí a gente consegue polir novamente, fazer algum reparo, alguma coisinha para minimizar isso. E a resina também ela é mais fácil de quebrar, como você falou, Sim. né? Então, também é que as pessoas usam o dente como abridor, né? Tem que ter consciência que dente não é abridor, né? Não pode, né? Vai quebrar, né? Principalmente se quebra um dente natural,
vai quebrar uma resina rapidinho. Na primeira ali pode quebrar, né? Então tem que tomar cuidado, não dá pra fazer esse tipo de coisa, roer osso, esse tipo de coisa ali já. Comer um milho, né? Já aconteceu comigo. Sim. E dura quanto tempo para fazer um procedimento desses? Então, a partir do momento que a gente inicia, né, a avaliação, por exemplo, de um paciente que vai fazer a lente de contato, eu consigo até fazer uma semana ali, né, dependendo do meu tempo, do tempo do paciente e do tempo do laboratório, que a gente tem que trabalhar com um laboratório terceirizado. Tem que levar um molde e tal? Isso, fazer um molde ou fazer o escaneamento. Então, leva algum tempo, assim, né? Uma média de 2 semanas, né? Entre iniciar e fazer o planejamento, né? E aí, depois, fazer a entrega. Uma média de 2 semanas. Já a faceta de porcelana, ela é mais rápida nesse sentido, porque eu não preciso do laboratório. Então, eu faço o planejamento, na mesma semana ali eu já consigo entregar esse trabalho. E já aconteceu de alguém não gostar e querer tirar? Acontece, né? Na verdade, assim... Se estranhar, porque estranha, sim, né? Estranha. Geralmente, o que ela estranha? As pacientes estranham, às vezes, o comprimento, né? Porque elas estão com o dente menor e aí acabam ficando com o dente maior. Então, alguma coisa a gente consegue adaptar, né? Na faceta de resina, ela é muito fácil de modelar, né? Porque a gente mesmo vai fazendo em camadas e vai modelando. A faceta de porcelana, não. Ela já vem pronta. Do laboratório, a gente só instala. Só que a gente tem um trabalho... hoje em dia, a tecnologia está tão avançada que a gente consegue fazer o tratamento... fazer uma moldagem, fazer um mockup, que a gente chama, né? Instalar na pessoa e ela vai ver como vai ficar o depois, né? Ah, previamente. Previamente. A gente instala antes e ela já consegue ver. Até a questão de formato de dente, né? Altura, espessura, tudo. Né? A gente instala e ela vai sair com aquele dente. Ela pode ir para casa, pode mostrar para a família, né? E aí, assim, depois ela retorna ao consultório, a gente conversa. Ah, quer alterar o formato? Quer deixar mais curto? Não gostou de alguma coisa? Então, a gente consegue deixando bem certinho, né? Hoje em dia é bem mais fácil. Você falou que a porcelana leva de 20 até 20 anos, né? Sim. E a resina? A resina dura bem também, né? Varia muito do cuidado de cada um, mas... É menos, né? Dura menos, uns 10 anos bem durado, dura super bem, assim. Às vezes até mais, né? Tá. Bruna, e quem tem caso de gengivite pode usar para cima também? Ou não? A gengivite, na verdade, quem tem inflamação gengival ou gengivite não é indicado fazer nenhum dos procedimentos. Não? Primeiro, a gente precisa recuperar a saúde, né? Então, tratar essa gengivite, deixar a boca saudável, para daí depois fazer um tratamento reabilitador com resina ou com porcelana, porque senão a gente não vai ter sucesso. Nós vamos fazer uma breve pausa para tomar um cafezinho e voltamos logo após os comerciais com esse papo com a doutora Bruna Cotterno. Fique conosco.